Bom dia, pessoal. Estou aqui colocando. Acho que o pessoal chama isso de feed, quando a gente usa outro vídeo para fazer um comentário em cima de outro vídeo. Esse vídeo é recente. É do Garacei e fala: Janja pede que Lula não se aproxime de pastores evangélicos. Estou testando o som, depois eu testo a câmera. Está meio escuro. Essa minha condição aqui no fundo não é boa. Vamos lá. O Abner Matheus, essa não é a pauta agora, mas acredito que alguma tática da esquerda com os evangélicos possa ser em dialogar com organizações de cristão que estão com o pé na rua, fazendo bazares, doações, etc. Bom, primeiro comentário. Os evangélicos não são ligados a fazer bazar, pé na rua. Eles não têm essa vibe, não. A questão deles é mais marcha para Jesus, manifestação, esse negócio de sopa dos pobres, eles não tem essa parada. Bom, continuando. Tem ali, né, o papo da Janja hoje também, falando que o Lula não se aproximar dos evangélicos, a gente vai mostrar aqui também. Mas quando ela fala, né, evangélicos, ou quando a gente fala aqui, vocês sabem a quem a gente está se referindo. A gente está se referindo à Assembleia de Deus, a Edir Macedo, a Malafaia, a R.R. Soares, Valdemiro Santiago. Essas pessoas têm muito poder e que são bastante canalhas. Bem, aqui o Éder Maldonado cita alguns, dentre muitos, né? Se ficar falando todos, aí não vamos fazer outra coisa. Claro, será que existe pastor bom? Deve ter, em algum lugar, porém não em Brasília. Brasília está meio complicado, né? Aquela turma da Bíblia é complicada. Acho que poderia dividir aquela bacana em duas. Os vaivosos, tipo, eu também não vou citar nome, falou que puro ódio. Ele vai falar um pouco mais dessa questão do puro ódio, né, que ele tem da PT e da esquerda. Né? E os outros são os narco-evangélicos, né, tipo aquele lá os outros que ele citou, né, que é tudo pelo dinheiro. Tipo, né, topa tudo por dinheiro, né? Tipo aquele lá que, bom, ele não é deputado, mas ele é parente aí de uma certa senadora, que achou 300, 400 quilos de maconha num helicóptero e ficou por isso mesmo. Né? Eu acho que não dá para fazer acordo com esse povo, não. Isso aí tem que ficar longe o máximo possível. Vamos falar desse assunto então, já que você tocou nele. Hoje a Janja veio aqui, segundo o nosso querido Guilherme Beloved. Não vou assinar o dia. Quanto custa? R$ 4,90, R$ 9,90 e R$ 19,90. Cara, ajude o jornalismo de qualidade a se manter, Marco Bezzi. Não. Tá fora. Janja proíbe Lula de se aproximar de evangélicos, diz colunista. Primeira-dama acredita que o governo sairá perdendo ao se relacionar com pastores conservadores. Tá? Qual pastor não é conservador? Até os de esquerda são. A primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, mais conhecida. Bom, essa questão do conservador é saber o que você está querendo conservar, né? Porque o passado está muito extenso. O cristianismo tem 2.000 anos. Então, você será conservador em algum ponto. Agora você vai conservar o quê? Atos dos Apóstolos ou a Inquisição Espanhola? Certo? Você tem um tempo muito longo aí. Vamos ver o que você está conservando. Como Janja seria responsável por impedir que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, se aproxime de lideranças evangélicas de direita. As informações são do colunista Guilherme Beloved, do site Metrópolis. De acordo com o jornalista, mencionados os ministros Paulo Pimenta, Jorge Messias e Alexandre Padilha, além de George Messiah. Se a gente continuar nessa, Paul Pepper, George Messiah, né? E Alexandre Padilha. Além de petistas influentes como Edinho Silva. O grande Bom, não está muito errado, não, essa opinião da Janja aí. Faz sentido, não.
evitar essas lideranças, sabe? Que liderança é cobra criada. Essa turma que já é liderança já está totalmente comprometida e totalmente corrompida. Você vai fazer aliança com esse povo? Não dá para negar, né? Você vai fazer aproximação? Para quê? Certo? Acho que se o Lula for cumprimentar um cara desses, tem que usar a mão esquerda, né? Porque aí ele perde um dedo da mão esquerda e fica empate. Porque se você cumprimentar esses caras, você fica sem a mão. Não é uma boa ideia, não. Ed Smith e Joseph Darcel são a favor e defendem a reaproximação do político com o evangelho. Janja, no entanto, Janja não quis a GLO, hein? Janja, no entanto, acredita que o governo Lula sairá perdendo ao se relacionar com pastores conservadores, alegando que mesmo que se alinhem ao presidente, nunca serão totalmente confiáveis. Presidente Lula liga para o prefeito Vaguinho. Com certeza, né? Se o governo, se o Lula se aproximar desses caras aí, vai levar um tombo, né? Você não tem a menor ideia, né? Mas a alternativa para isso é bastante viável e útil, né? Em vez de se aproximar das lideranças, se aproximar diretamente do povo. E aí que é o problema, né? Para você se aproximar deste povo, você precisa criar essas lideranças, coisas que o PT não tem, né? O PT ele tem também o hábito de ele menosprezar os evangélicos próprios, os seus naturais evangélicos. E aí se complica um pouco, né? Porque não é complicado você se aproximar desse povo. Eles estão ali, pode ser acessíveis, né? Eles estão... Tem esses pastores aí, porque o que apareceu? Né? Se a esquerda não liga para ele, ele direita ele. Né? Então, essa é uma oportunidade. Não, essa é outra notícia. Tá bom. Vaguinho, você não quer saber de Vaguinho? Não quero saber do Vaguinho, cara. Só quero saber do Rodriguinho. Claro, né? Os morenos estão muito mais por baixo. Esse Vaguinho parece que eu não sei se é mesmo, tá? Mas é um prefeito lá da Baixada Fluminense, puxa a esposa lá, tem um envolvimento com milícia, também não é bom se ter relações com esse povo. Não sei se é o mesmo, tá? Mas fico aviso aqui. Porque o Rodriguinho, então, Vaguinho não. Vaguinho bom era na banheira do Gugu. Agora a gente não quer saber mais, né? Uma coisa que me deixa muito feliz com essa ascensão aí e já queda do Rodriguinho, por falar muita merda, é que os anos 90 estão de volta, né? Tenho recebido muita coisa sobre Gugu, ele entrevistando Chaves, né? Umas coisas lindas que me fizeram chorar esses dias. Os anos 90 estão de volta. Pois é, estão de volta, os anos 90. Mais uma vez aí, a gente sempre preso ao passado. Mas, sobre essa notícia aí, uma notícia que, de alguma fonte muito específica e próxima do Planalto, mostra que a Janja tem suas reservas e seu pezinho atrás com os pastores estrela da direita. Eu concordo, eu tendo a concordar com a Janja, acho que milicos e pastores não são confiáveis. Nós vimos o G. Dias, o que fez com o Lula, e o Lula confiava muito nele, e ali o Lula errou, porque não se confia em milico, principalmente depois do governo Bolsonaro se confia menos ainda, e teve a história da... Aqui, a opinião do Éder é meio radical, né? Certo? Aí você tem que saber quem é quem para ser confiável. Tá? Se você faz a opção de se envolver com cobra criada, tipo esses pastores lá de Brasília, é questão de ser confiável. Você vai confiar em cobra criada, cobra criada. Não dá. Né? Mesma coisa com os militares. Militares, você tem que saber qual é o que vai ser obedecer sua ordem. Não adianta você ter um cara até que gosta de você, mas militar é militar. Militar, a função dele é cumprir ordens. Se você não der a ordem, não vai dar certo. Tá?
GLO, em que a Janja teria dito que GLO é golpe, e agora ela falando que esse tipo de aproximação não vai desaguar em um apoio irrestrito dos evangélicos para o Lula. E eu tendo a concordar, cara, que no púlpito de muitas igrejas por aí, o que se vê é um divisionismo, a implantação de um discurso de luta entre o bem e o mal, infelizmente, na visão desses pastores e dessas lideranças evangélicas, somos nós, a esquerda, tá? Esse é o mal. O mal seria representado pela esquerda. Mas isso como eu falei anteriormente, né? Tem um tipo lá de líder lá que já decidiu, por uma razão que ele sabe, que ele tem ódio da esquerda, ódio do PT, ódio do Lula. E isso é incurável, isso aí não tem muito jeito de se controlar isso não. Tá? Esse ponto está correto, né? Certo? Então, se você quiser fazer a reaproximação, não pode ser com eles não. Certo? Tem que ser com, não as lideranças, mas com o povo diretamente. Que na visão deles é um recorte ideológico que é contrário aos valores familiares, os valores cristãos, os valores conservadores, como se eles seguissem à risca esses valores. Né? Tá cheio de escândalo envolvendo o evangélico pelo Brasil inteiro. Então, se eles assumem tacitamente que nós somos o inimigo, eu tendo a concordar com a Janja que fica difícil travar um diálogo. Como é que se trava um diálogo com alguém que você considera um inimigo declarado? Como é que eu vou tentar me aproximar de bolsonaristas se para mim eles são o oposto daquilo que eu acredito? Como é que o Lula vai se aproximar de um Silas Malafaia, de um Valdemiro Santiago, sendo que uma grande parte da militância do PT acredita que eles sejam a personificação dos nossos inimigos também? Porque Bom, aqui novamente, né? O acordo, a aliança, você faz com diferenças. Né? Você pode fazer um acordo com o inimigo, fazer um tratado com o inimigo e pode até no futuro vir a ser amigo. Né? Isso é possível. Você não pode fazer acordo contra a ira. Se você fizer acordo com uma cobra criada, você vai ser mordido. Tá? Por outro lado, eu também os encaro como inimigos, né, Marco Bezzi? É recíproco o negócio. Não vem só de lá. Para mim também. Na minha luta política e ideológica, esses líderes são considerados... Novamente, tá? Aqui, bom, um novo ponto, o Éder, ele considera quem inimigo? Os líderes? Bom, é verdade. Né? Uma coisa que a gente tem que separar são os líderes do povo. Certo? Você é inimigo dos evangélicos ou dos líderes deles? Essa diferença tem que ficar bem definida. Certo? Não pode fazer negociação com os líderes. Mas pode cativar o povo? Pode. Aí, como falo... Grandes inimigos. Então, eu vejo aí, assim, com uma certa simpatia essa posição da Janja. E aí, nesse fim de semana, né, que... Bom, né? Então, ele coloca também uma posição que existe dentro do PT, dentro de alguns partidos de esquerda, que viu os... Aí você tem que tomar uns cuidados maior, porque eles não veem apenas os líderes como inimigo, eles podem vai ver todos os evangélicos como inimigo. Isso fica sem chance. Né? Inclusive, eles tinham a oportunidade de elementos evangélicos que existem no partido deles, no próprio partido PT. Né? A Benedita da Silva foi uma governadora do Rio que não foi presa. Mas seguiu essa façanha, né? Ela é evangélica, mas ela não tem grande prestígio no PT. Certo? E se você não tem grande prestígio no PT, você não vai ter fora do PT. Tá? Aí cabe aí os governantes, aqueles nomes que o Bezzi falou, Paulo Pimenta, Redinho, de tentar resolver essa questão.
que veio com o pastor andando de Mercedes, né? Teve o policial ali andando de Porsche, mas veio e viralizou de novo a postagem expondo altos luxos de André Valadão. Viraliza nas redes, internautas exigem CPI das igrejas evangélicas. A postagem também comparou o luxo de Valadão com o trabalho de caridade exercido pelo padre Júlio Lancelotti. Bom, essa CPI eu tenho que ficar de olho aí, eu não estou entendendo muito bem. Porque se você estiver preocupado aí com o dinheiro deles ali, só pelo dinheiro não vai levar a lugar nenhum, porque os caras dão dinheiro lá para os pastores porque querem. Então, não vai. Agora, se for dinheiro ilegal, aí é outra história, como o caso da droga no helicóptero. Não é helicoca, não. O helicoca é de um cara aqui de Minas, né? Isso foi no Pará, é o maconhecóptero, né? Certo? Aí você tem que abrir o olho. Aí você merece uma CPI mesmo, né? Certo? O narco-evangelismo é uma realidade. Isso, o pessoal da oposição, como é que o Dinho entrou na favela? Ele, na realidade, ele não entrou, ele ficou no cantinho. Mas sabemos que os pastores entram na favela que é dominada pelo tráfico. Ué, e por que esses traficantes não fazem nada? São tão bonzinhos assim? É muito esquisito isso. Merece uma investigação. Na verdade, a gente já sabe, né? Eles não fazem nada porque os pastores que entram na favela eles não vão combater o tráfico. Eles vão fazer um serviço social em que os traficantes acabam compartilhando desse processo aí. Existe uma cumplicidade. Isso já tem vários documentários falando nessas opções. Aí merece até uma investigação, mas não creio que dê uma CPI, não. Merece saber como você vai usar isso. Como é que você vai entrar na favela, como é que você vai entrar onde existe o tráfico, né? Certo? É uma questão interessante aí. Final de semana. Uma postagem que já conta com mais de 70 mil curtidas no Twitter. Pouco, hein? Expõe a vida de luxo de André Valadão. Empresário evangélico que mora nos Estados Unidos e ostenta roupas de grifes e hábitos caros. A postagem também chama atenção por comparar a vida abastada de Valadão com o cotidiano de Júlio Lancelotti. Enquanto o empresário evangélico frequenta shoppings de luxo, o padre distribui comida à população em situação de rua em São Paulo. Nos comentários, internautas exigem a instalação de uma CPI na Câmara para apurar a prática de abuso na arrecadação de valores dos fiéis para enriquecimento pessoal. Mas isso não é o que é a igreja evangélica? É você abusar na arrecadação de valores dos fiéis para enriquecimento pessoal? Eu achava que isso era o core, era o primeiro mandamento da igreja evangélica. Se aí acabou todas, né, Helder? Pois é, se não for para enriquecimento pessoal, para que serve a igreja evangélica? Pensei que era para isso, né? A gente tem até o vídeo aqui do pastor fundador da Assembleia de Deus, em que mostra que enriquecimento pessoal tá na pauta do dia, tá na ordem do dia aqui, ó. Vamos ver, ele dirigindo uma Mercedes de R$1.300.000, o José Wellington Bezerra. Você pode entrar lá no perfil Outfit do Templo, que eles linkam, né, as fotos dos evangélicos e listam as roupas que eles usam. São sempre roupas de grife. O André Valadão, ele sempre está de Chanel, Armani, Yves Saint Laurent. Olha aqui, ó. Bem, aí você fazer uma CPI para investigar desvio de dinheiro, lavagem de dinheiro, isso aí pode dar muito fruto, né? Conexão com os traficantes, também pode. Mas eu continuo chamando a atenção como atingir o processo de quem é reaproximar dos evangélicos vai fazer do povo, não da liderança. Se reaproximar da liderança, está cavando sepultura, tá? Eles vão fazer traição, né? Como já dizia um amigo meu, quando você quiser fazer acordo com o diabo, cobra adiantado. Se você
fizer acordo e não cobrar adiantado, você está ferrado. E cobra bem, adiantado. Certo? Você vai ser traído. Ok? Então é isso aí, gente. Deixa eu ver como é que ficou aqui a gravação. Fazer essa postagem aqui.